nós somos uma potência cinematográfica. Olá! A Lume TV abre esta edição especial para apresentar uma entrevista com a atriz e cineasta Dira Paz. Dira esteve em Belo Horizonte durante a 18ª edição do Cine BH, Festival Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Na ocasião, ela conversou com a imprensa e falou do seu relacionamento com o estado de Minas Gerais, ressaltou a importância do cinema brasileiro e, claro, falou sobre a produção de Passárgada, o seu primeiro filme como diretora. Então, vem com a gente curtir este bate-papo com Dira Paz. A Lume TV edição especial está começando. Antônio Pedro, do Projeto Lume. Bom, você comentou aí sobre esses desafios, né, em filmar, em produzir o filme na pandemia e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre esses desafios que é produzir um filme no Brasil, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas assim, um pouco desses desafios que você teve que passar e as perspectivas mesmo para um futuro aí do cinema no Brasil. Eu acho que a gente, nós somos uma potência cinematográfica. Acho que nós temos que nos olharmos como uma potência cinematográfica. Eu acho que nós temos uma dificuldade de produção. A dificuldade de produção ela acontece no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Para quem? Para os autorais, para os que estão começando, para os que são irreverentes na sua linguagem cinematográfica. Produzir não é fácil em nenhum lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos. Agora, nós temos leis, as empresas, nós temos que entender mercadologicamente que nós somos um ótimo investimento, que quando você suscita uma produção sobre algum tema, todas as empresas podem buscar parceiros que, eu quero falar sobre, sei lá, tráfico de mulheres, tráfico humano. Então o cinema ele é uma potência de comunicação e ele tem uma coisa que se eterniza um pouco. Então, nesse sentido, o que é que eu acho que nós estamos vivendo no Brasil? Eu produzi durante a pandemia porque eu estava com tempo para isso, não foi assim, eu vou aproveitar. Não era muito frio, porque quando eu filmei, eu achei que a gente não estivesse na pandemia, só que a gente estava na segunda cepa, dezembro de 2020, a gente achava que não ia ter mais nada. E aí a minha estrutura de produção foi, eu tinha aquela janela e o financiamento do filme, eu preferi fazer autônoma. E depois, como eu não ia ter tempo burocrático para envolver os órgãos existentes, no meu caso, Globo Filmes e Globoplay, eu pedi licença para eles, eles estavam cientes e eu filmei uma produção independente, que depois eu apresentei para eles, ainda bem que eles nos acolheram e sei que não é pelo fato de eu pertencer à Globo, eu não pertenço, mas trabalhar para a Globo. Não é isso, porque muita gente que trabalha para a Globo não tem essa chancela. Então já foi um primeiro passo positivo do filme. E acho que, por exemplo, a Mostra BH, ela cumpre um papel fundamental para a produção do cinema brasileiro. Eu acho que são lugares como esse que surgem grandes projetos. E acho que a parceria que a gente tem que buscar também agora é com o público, entender qual é esse viés que a gente pode ter, que o teatro, eu acho que a própria pandemia fez com que o teatro, a gente tivesse necessidade do ao vivo, então a gente sabe que o teatro deu uma reconquistada no seu público, carente da vida, né? Carente de ter ao vivo.
E o cinema, talvez a gente ainda esteja vivendo um processo de assimilar, né, a perda da nossa maior bilheteria, que é o Paulo Gustavo, que é uma bilheteria que realmente foi um fenômeno para o Brasil. A gente tinha uma bilheteria que vencia qualquer estreia da Marvel. É fenômeno isso. Talvez isso não interesse aos grandes mercados, porque nós somos um dos maiores consumidores dos blockbusters americanos. E a gente sabe que as telas estão ocupadas com eles e por eles no mundo inteiro. Então é Davi e Golias, é uma guerra que não é equilibrada. Porém, eu sou uma entusiasta, tá, gente? Não é um polianismo, não é de ser otimista. É uma entusiasta porque a gente, quando acerta, é muito potente. Eu estava em Veneza, com 2 experiências brasileiras. Então, o que está faltando? Algo que é uma valorização, eu acho que nossa, daqui, desse lugar, de ter orgulho dos seus projetos, entender que cinema não é só super-herói. Cinema é uma busca de linguagem. Então, às vezes você pode não gostar, mas você não pode negar a busca de linguagem daquele cineasta. Porque daqui a pouco pode ser um fenômeno, e a gente sabe que o que fica eterno no cinema não é bilheteria, é filme bom. Obrigado. Pois é, depois dessa aula sobre a importância da produção cinematográfica brasileira, Dira Paz falou também sobre o seu relacionamento com Minas Gerais. Minas é uma parte desse coração do Brasil, né? Assim, Minas tem um Brasil que é muito peculiar e dialoga muito com esses interiores, com esses cenários bucólicos do Brasil, assim, principalmente montanhas, né? Quando a gente fala em montanhas, a gente pensa em Minas. E o Pasárgada, ele tem esse lugar desejado. Por exemplo, Minas tem essa questão das águas, das pedras, da cachoeira. E eu acho que esses elementos, por exemplo, dentro do Pasárgada, são os elementos que fazem com que Irene se reconecte com ela mesma. Então, eu acho que esse universo complementa muito o filme. E ontem, na sessão, foi incrível, porque eu senti que o público se conectou com aquela Mata Atlântica que eu estava mostrando. E aquela Mata Atlântica poderia ser aqui, aquela Mata Atlântica poderia ser na Amazônia, aquela Mata Atlântica poderia estar em qualquer, assim, eu digo assim, aquele universo poderia estar em um dos biomas brasileiros, qualquer um dos biomas brasileiros. Então as pessoas, eu acho que elas se conectaram com essa proximidade com Minas. Eu filmei pouco em Minas, gente. Eu filmei com Elvésio, O Segredo dos Diamantes, uma participação afetiva. Mas eu fiz uma novela aqui, que foi a minha primeira novela na Globo, em 1995, chamada Irmãos Coragem, a segunda versão da novela Dias Gomes. E eu filmei em Diamantina, onde eu morei em Diamantina durante 3 meses. E essa foi a minha grande conexão com Minas, a minha primeira grande conexão com Minas. Foi um momento muito especial da minha vida, e isso faz com que, assim, eu me sinta muito próxima desse universo. Mas eu sei também que são muitas Minas, né? É plural, Minas Gerais é plural, e essa pluralidade desse lugar envolve também as suas diferenças climáticas, visuais, de paisagens. Então é um estado potencialmente cinematográfico. Eu filmei pouco em Minas, mas assisti praticamente todos os filmes que foram feitos aqui. Então eu tenho muita vontade de ter essa volta para cá através do cinema. Quem sabe não está próximo. Bom, e é claro, Dira Paz, como uma boa ativista ecológica, falou da importância da preservação e como nós, pessoas comuns, podemos ajudar a salvar o meio ambiente. Eu sou amazônida, né? Todo mundo sabe. E a natureza, para mim, eu nunca me senti desconectada da natureza. Nunca. Assim, a natureza, esse movimento, né, de buscar essa renovação, ela sempre esteve presente na minha vida. Você fez esse paralelo muito importante. O Cissa realmente, para mim, ele é a personificação de uma árvore, de um rio, de uma pedra.
de um metal precioso, de uma fruta gostosa, de um bicho raro. Ele é isso, na vida real. E eu reconheci essa cinegenia nele, né? Ele é meio um oeste outra vez. Cadê a galera do oeste outra vez? Ele tem uma coisa, né? John Wayne. Precisava fazer esse paralelo entre nós, urbanoides, e eu vou chamar essas pessoas, os conservacionistas, como um Cissa, de povo originário, porque o Cissa é um povo originário daquele lugar. Ele é filho do Sana. Ele nasceu naquelas matas. Quando ele faz assim, é verdade. Então tem uma mistura ali. Ele foi uma fonte inspiradora desse oposto. Ele é o oposto da Irene ali. Então, nesse sentido, eu queria muito que a Irene significasse um pouco dessa coisa urbanoide que somos nós, os que destroem. Nós somos os que destroem. Nós que somos conscientes, que somos pessoas ligadas à arte, ao jornalismo, mas a gente liga nosso carro, nosso ar-condicionado, a gente está destruindo. A gente acordou, a gente já começou a destruir. O papel que a gente joga, isso aqui vai para onde, vai fazer o que com isso? Então, nós somos os destruidores. E o Cissa é a resistência. E é verdade isso, gente. Não tem como, assim. O despertar da humanidade, ele tem a ver com comportamento. Ele é comportamental. Nós vamos ter que mudar hábitos que são cotidianos pra gente, que são naturais. A gente vai ser obrigado a mudar. E eu me orgulho disso porque eu sou ativista antes de ser atriz. Então, eu contei isso já várias vezes em Betinho, 1983. E aí eu ouço a palavra cidadania e aquilo em mim me desperta assim, cidadania, ação contra a fome. Quem tem fome tem pressa. Eu lembro que foi a primeira vez que a palavra cidadania, aí eu juro, foi um despertar de uma criança de 13 anos através do Betinho. E logo eu me conectei assim, nossa, eu moro aqui. E o que passa nos jornais, nos noticiários, é a miséria da Amazônia, a exploração. Tem alguma coisa errada. E já era a questão da terra no Pará, já era, sabe? Então eu tive uma consciência política, social, aos 13 anos. E antes de ser atriz, então desde esse momento eu sou ativista. Então eu tenho orgulho de ser ativista na época que eu era ecochata. Infelizmente, eu estava com a razão, eu e as pessoas que estavam conectadas já com essa mazela do meio ambiente, dessa exploração. Você pensa num Pará, onde o sul do Pará foi todo entregue para exploração de gado e soja. Tiraram todo o sul do Pará e na época, sabe, a mineração, Serra Pelada, foi destruição em massa, foi destruição, ainda existe, tá, gente? Porque eu falo do Pará porque dentro do universo amazônico, o Pará, ele é o mais recortado por estradas e pontos de saída, né? Então é de fácil portos onde você escoa manancial como todo mogno da terra do meio do Pará. Não é que não tem mais mogno na terra do meio do Pará, que era o lugar do Brasil onde tinha mais terra, mais mogno. Então a gente está falando sobre isso. Então nós brasileiros, que somos cortadores de pau Brasil, brasileiros, cortadores de pau Brasil, nós herdamos esse karma. E nós temos que nos livrar disso. Não é deixar de ser brasileiro, é recontar nossa história agora. Então nós podemos ser brasileiros, os plantadores de pau-brasil. Porque hoje o significado de ser brasileiro é ser um explorador no mau sentido da palavra. Então nós somos exploradores dos recursos naturais do nosso país. E quando eu falo nós mesmo, todos nós, porque infelizmente quando a gente corta uma árvore para fazer um chão, é entender o que é que a gente vai fazer com o planeta a partir de agora. Então é um pouco convocar as pessoas para olharem, porque eu acho que nesse filme Pazárgada nós nos identificamos com Irene, não com Cissa. O que eu vejo hoje, gente, é impossível você
qualquer ação sua, as coisas mudaram. Qualquer ação hoje tem a ver com o meio ambiente. Qualquer ação do nosso cotidiano tem a ver com o meio ambiente. É nesse sentido que eu acho que vai haver uma grande transformação comportamental e nós temos que nos preparar para isso. Conversando com os meus amigos acrianos que estão ali, eles, olha a frase, Sérgio, fala a frase que você me falou hoje, quando você chegou aqui do avião. Fala, Sérgio, que você falou. Os acrianos, tá, gente? Noites alienígenas, não percam, filmaço. Não, falei que eu fiquei surpreendido de ver o céu azul e horizonte, né? Porque a gente está no Acre praticamente há 3 meses, coberto de fumaça. É um cenário que eu falei para a Dira, que a gente está vivendo um cenário apocalíptico lá. Eu tenho a sensação de estar naqueles filmes de fim de mundo, que a gente tem um cenário distópico, né? A gente vê o rio Acre, está um filete de água e coberto de fumaça, né? O Rio Branco está, nas últimas semanas, vira e mexe, ele entra no ranking da cidade mais poluída do mundo, uma cidade que não tem indústria, né? Poluição das queimadas. E estava comentando aqui com a Carla, aproveitar e fazer uma reflexão aqui, Dira, para você comentar. Como que a gente faz para essa tragédia que a gente está vivendo realmente pautar a mídia e a sociedade, né? Que a gente percebe que quando essa fumaça chegou em São Paulo, e São Paulo, por conta dessa fumaça, entrou no ranking da cidade mais poluída do mundo, todos os colunistas, toda a mídia, todo mundo se manifestou, os artistas, né? E a gente está vivendo isso no Amazonas e Rio Branco com uma força, com uma sensação de tragédia mesmo. Outro dia eu chorei vendo as imagens dos botos em Tefé morrendo no Rio Seco por causa da mudança de temperatura na água, né? Como que a gente faz, né, para que essa mídia nacional, que os comunicadores do Brasil todo, que os artistas não esperem chegar no Sudeste, mas olhem desde já com a mesma urgência para cidades como Rio Branco, Belém, Manaus, Porto Velho, que estão vivendo dias muito difíceis. Vocês viram a palavra que ele usou? Apocalíptico, que ele está num cenário apocalíptico. É isso, eu não acredito em nenhum projeto, porque quando a gente fala de meio ambiente, assim, não tem como falar qualquer coisa. Quando você fala sobre uma mulher, você está falando do meio ambiente. Essa pauta vai estar em tudo. Já tem festivais, vários festivais, só sobre filmes do meio ambiente. Acho que tem um festival que chama Filmes do Meio Ambiente. Ecofalante. Né? O que é que eu acho, Sérgio? Desculpa, Felipe, na minha visão. Primeiro, eu acusei a todos aqui que nós estamos muito mais para Irene do que para Cissa, né? Assim, dei a licença de falar. Nós estamos muito mais para Irene, então nós somos os predadores. Nós somos aqueles que estamos causando tudo isso. E só nós mesmos conseguimos nos tirar desse momento apocalíptico. Há uma xenofobia no Brasil absurda. E eu, como Amazônia, ainda tenho propriedade para falar isso. Aos 17 anos, quando eu cheguei no Rio, depois de ter feito meu primeiro filme, as primeiras entrevistas, as pessoas se admiravam porque eu falava muito bem. Ninguém contesta uma pessoa de Curitiba de 17 anos, né? Ninguém vai achar, assim, nossa, olha, ela é da Amazônia, e como ela fala bem. Então, eu já era, como vocês sabem, militante do meio ambiente, aos 13 anos, então eu já sabia sobre as coisas da vida. Fui para o Rio de Janeiro aos 17, a gente era maduro mais cedo antigamente. E eu acho que, o que é que eu acho que tem que ser feito? Primeiro, há uma questão xenofóbica, como o Sérgio falou, só tem a atenção quando chega em São Paulo, quando chega no Sudeste. Infelizmente, essa é uma pauta que a gente tem que tirar desse universo da distância. O que eu acho que está acontecendo é, primeiro,
que o Brasil não pertence ao Brasil, né? O norte do Brasil é sempre visto como um lugar quase à parte das nossas políticas públicas, porque primeiro que o Estado não consegue chegar nessas dimensões amazônicas, não consegue nem chegar nas dimensões do centro-oeste, ainda mais, quiçá na Amazônia. Então, assim, a gente tem que ter uma força do terceiro setor mesmo, que somos nós. Então, eu que sou amazônica, eu sei que no sul do Pará, quem conseguiu dar um pouco de amparo para aqueles que levantavam a mão, os trabalhadores rurais, contra os seus patrões, a favor dos seus direitos como cidadão, era a CPT, Comissão Pastoral da Terra. Era as primeiras pessoas que chegam nesses lugares. São figuras que assim, prestam suas vidas mesmo. Comunitário, um trabalhador rural, quando ele tem a consciência, basta você ser um líder comunitário, um trabalhador rural, que você é ameaçado de morte. Então, assim, primeiro nós bradarmos, de alguma forma, eu acho, cada um no seu estado, tentar fazer um fechamento com alguns líderes políticos, como tentar dar os braços, porque ao longo do meu ativismo eu percebi que só em Brasília que a gente consegue, de fato, homologar coisas, decidir, legislar. Então nós bradamos, mas não adianta bradar, não adianta a camiseta e não adianta o vídeo se não for a Brasília conversar com o ministro do Meio Ambiente. Então eu sou uma dessas que me voluntario para isso. Toda a minha existência, ainda bem, assim, eu faço 20 anos de cinema antes de entrar na Globo. 20 anos de cinema antes de entrar na Globo. Estou fazendo 20 anos de Globo, então 40 anos de carreira. E pra mim, assim, ao longo da minha vida, uma das coisas que eu me orgulho, assim, é sempre a minha posição eu externei. Eu nunca tive, não vão gostar de mim. Não, nunca me preocupei com isso. Então eu me sinto muito à vontade para falar do meu ativismo e o que é que eu percebi ao longo desses anos todos. A gente se esforça, a gente liga para os colegas, a gente põe a camiseta, a gente grava um vídeo. Mas as coisas só acontecem quando a gente reúne um grupo e vai lá e consegue ter uma representatividade. Então, por exemplo, a gente tem que contar com os nossos políticos. Então você tem que contar com aqueles que estão legislando. Acho que tem isso ligado à ciência, como eu falei, eu acho que nós temos que mudar um comportamento social, cotidiano, como o Betinho fez em 1983, 84, trazer uma consciência de cidadania. Talvez a palavra agora seja sustentabilidade mesmo. Nosso comportamento hoje, em 2024, como cidadãos, é um comportamento suicida. Porque nós estamos fazendo isso. E nós estamos permitindo que façam. Infelizmente, há uma busca criminal em torno de tudo isso. Mas ninguém pode negar o relato do Sérgio. Rio Acre não tem indústria no estado do Acre. Não tem. Como é que essa cidade é uma das cidades mais poluídas do mundo? Então, assim, nós precisamos entender que vai haver, como houve uma mudança de vocabulário em relação à questão da compreensão da liberdade de orientação e de gênero e de racial, uma questão racial, uma questão que talvez a gente precise de uma nova elaboração constitucional. Bom, e é claro, não podia faltar uma explicação sobre o seu filme. Então vem com a gente agora conferir os segredos, os bastidores de Passárgada. Um sentimento de uma mulher, né? É sobre ela, sobre os desencontros dela. Agora eu vejo que eu queria abordar ali, acho que deve ser difícil em todas as carreiras, né? Você conseguir se firmar, principalmente com o gênero feminino, nos cargos de chefia, a gente vê isso, a dificuldade de ter uma mulher em cargo de chefia. Porém, com a Irene, meu levantamento desse academicismo
era para mostrar um pouco em que você emprega a sua inteligência. A sua inteligência, o seu expertise está a serviço de quê? Então eu queria muito trazer esse olhar para uma mulher que tem uma expertise, ela é uma bióloga ornitóloga, né, no filme ela é uma boa uma especialista, então assim, é que a gente querendo levantar essas questões assim e querendo levar para o público essa reflexão. E também mostrar que, por exemplo, quando a gente fala de tráficos internacionais, a gente fala de uma cadeia de pessoas envolvidas. E essa cadeia, ela faz com que a gente esqueça dessa linha, que esse perfil do que é considerado criminoso está em todas as instâncias da nossa sociedade, em todos os olhares. Então eu queria trazer essa reflexão também. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente está falando ali de um momento de uma mulher, um momento que nós mulheres sabemos muito bem como é. A chegada da maturidade, ela é um elemento que faz com que você desperte novamente para uma outra... sei lá, é difícil explicar, mas é como se fosse outros estímulos físicos que desenvolvem outros estímulos de raciocínio psicológico e emocional. E eu acho que a Irene está nesse caldeirão. Então, se você não tem um chão, um alicerce para se segurar, você é capaz de cometer um voo fatal. O Manuel é uma homenagem ao poeta Manuel Bandeira, né, que é o autor de Pasárgada, que me inspira a fazer o filme. E eu queria esse jovem ideal, meio que um Tádzio do Morte em Veneza, porque a juventude, ela é excitante. E eu queria que fosse jovem não para só representar a beleza, porque eu queria que tivesse a potência da beleza da juventude, mas para remeter ao novo, no sentido que o Cissa, ele gera sementes. A pessoa, a terra boa, fértil, ela gera sementes. A Irene não consegue talvez tanto essa conexão mais, né? E tomara que algumas pessoas não deixem sementes, e tomara que muitas pessoas deixem sementes. Então, no sentido alegórico, assim, vamos dizer, do filme, então a gente tem uma mulher madura, a gente tem um homem da terra maduro, que o Cissa, para mim, ele é a própria encarnação de um pássaro humano, ele parece um pássaro. E o Humberto Carrão, ele fazendo o Manuel, ele é o novo, ele é a continuidade da esperança. Para mim, ele é a esperança no filme. Eu escrevi pensando em fazer a Irene. Olha que sorte. Não é um nepotismo não, mas era um desejo de estar em todas as etapas da filmagem. E eu queria, ela é o meu avesso. Então eu fui fonte de inspiração, no bom sentido, para que a Irene fosse exatamente o avesso do que eu quero ser, do que eu pretendo, da maneira que eu vejo o mundo. Ela vê de uma maneira, ela é o meu lado, vamos dizer assim, um lado lunar. Ela é a Lilith dessa existência feminina, né? Porque quando eu escrevi, respondendo a questão do tráfico de animais silvestres, eu estava, durante a pandemia, tendo tempo para viver, para pensar, no sentido, né? A gente teve parecia que o dia demorava mais do que 24 horas, e dali surgia a vontade de fazer um projeto entre eu e Pablo, e meu companheiro, que é o diretor de fotografia do filme, Pablo Baião. E naquele momento eu falei assim, eu preciso começar a ter olho de lince para buscar, né? E Pasárgada, o poema, começou a vir na minha mente. A gente está falando de 15 de março, quando fechou. Em abril, Pasárgada já estava na minha mente, e os pássaros eram os únicos que estavam livres, fazendo barulho durante a pandemia. Então, na cidade, eu já estava de olho neles, assim.
E quando a gente se confinou na fazenda, ali eu tive o insight dos pássaros, porque eu continuei observando pássaros e comecei a pesquisar sobre pássaros, pensando na profissão dela. E a primeira coisa que veio, uma das primeiras da pesquisa, foi que o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior tráfico do mundo e que 80% desse tráfico internacional é de pássaros. Eu fiquei muito chocada com isso. Fiquei chocada. E aí eu falei, não, eu já tenho um alicerce. Eu já tenho um contratema, porque o tema é a Irene, é essa mulher. Essa mulher em desalinho consigo mesma, essa mulher em desalinho com a natureza, essa mulher que não consegue lidar com os afetos e não consegue lidar com a humanidade, né, de uma maneira geral, porque ela não consegue ter esses vínculos humanos, né? E aí eu tento fazer esse paralelo, uma pessoa que não está em harmonia com a natureza, uma pessoa que não está conectada com a urgência que nós temos de cuidar dessa terra. É uma pessoa que representa justamente, eu não quero ofender todos, mas assim, eu falei sobre isso ontem, como nós agimos em relação à natureza, sabe? Eu queria colocar esse avesso e uma pessoa lunar, uma pessoa que não consegue se comunicar, e eu acho que esse desalinho reflete a destruição que a gente vive do meio ambiente. Então eu queria mostrar que essa mulher, quando ela penetra na mata, é uma tentativa de reconexão consigo mesma, com a sua essência, e a nossa essência é a natureza. Quando a gente coloca o homem e a natureza, é como se a gente dividisse uma coisa que é uma coisa só. Então esse sentido, um sentimento que eu queria suscitar era assim, é o feminino perdendo contato com o seu feminino, penetrando no seu feminino para perceber o errado das suas escolhas e dos seus dilemas. E às vezes tentar reverter isso pode ser tarde demais. Então esse é o caminho. Como a gente estava vivendo um momento pandêmico e eu sabia que eu não teria uma superprodução da Embassy Pictures, como eu estou acostumada, mentira. Eu sabia que eu não ia ter grandes recursos para fazer um roteiro com muitos personagens, com muitas, né? A gente não podia sair da fazenda, então havia o confinamento. Então eu me concentrei mesmo nessa personagem que leva ao filme. E fiquei tentando me conectar com filmes onde tinha esse super protagonismo, vamos fazer assim, falar assim. E a Irene, ela se conectou com vários filmes que eu já via que estavam no meu subconsciente, na minha memória, mas que eu aí comecei a ir em busca de filmes com esse protagonismo, filmes de solidão também, porque a profissão dela é uma profissão extremamente solitária e silenciosa, e isso combina com ela, né? Porque é o jeito dela. E isso para mim foi um começo muito potente, porque eu sou absolutamente contrário. Eu sou uma pessoa solar, eu sou uma pessoa comunicativa, eu não sei viver sozinha, não gosto de viajar sozinha, não gosto de fazer coisa sozinha. Sou dependente de gente, assim. Eu falo para os meus filhos, preciso de pele, pelo amor de Deus, encosta aqui. Então, Irene é o meu oposto. E aí, nessa busca, as minhas influências, eu não queria citar basicamente, porque não é uma questão de preferência cinematográfica, mas é uma questão de estruturar o filme. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O François Ozon, quando ele faz Swimming Pool, a personagem é uma escritora, da Charlotte Rampling, mas eu falo que o cinema não pode mais fazer mulher escritora, porque parece que é uma das profissões que mais as mulheres exercem quando elas são independentes no cinema, mas ela é uma escritora. Mas a jornada dela é muito interessante, então é um filme que tem isso. O próprio Arábia, também, brasileiro,
E aí pra gente sentir esses filmes onde a condução da solidão é o caminho do filme. Então assim, eu fui buscar esses filmes onde a gente tinha personagens, né, que conduzem o filme do início ao fim. Quando eu chamei os atores, do elenco como um todo, quem eu mais trabalhei foi com o próprio Cissa, né? Porque Cissa é analfabeto. Eu ofereci ao Cissa a possibilidade dele se alfabetizar, ele falou que ele não queria, que ele estava muito feliz como ele estava. Não de uma maneira, né, que o Cissa não tem nada de uma pessoa com empáfia, né? Mas assim, eu entendo ele. Ele não quer essa transformação que eu acho que imagino que deva ser. Mas ele teve que aprender a escrever o nome dele. Eu fico com muito orgulho disso. Olha o Brasil. Estou falando de 2024. E o Cissa é um povo originário. Ele escreveu para assinar o contrato. Então, assim, isso foi um movimento. Isso já foi uma conquista dele. Porque para mim ele é lindo e sábio do jeito que ele é. Ele não precisa aprender a ler para ser o sábio que ele é. O que eu fiz? Enquanto eu escrevi o roteiro, para mim aquilo já era uma preparação para mim mesma. Porque eu estava ali me dissecando de certa maneira, me entendendo. E com os outros atores, quando eu os convidei, eu já sabia da potência deles artística. Então eu gosto muito de fazer provocações como diretora, talvez. E aí antes de dizer, eu gosto de ouvir. Eu fiz isso, por exemplo, com o montador André Sampaio. Eu falei, André, vê o filme. Eu fiz isso com o Beto Ferraz do Desenho de Som. Antes de eu falar o que eu tinha imaginado, o que eu tinha pensado, o que aquilo provocou em você? Essa primeira impressão me interessava muito. Porque nós somos atores, na sua maioria, nós somos feitos dessas primeiras sagacidades, dessas primeiras, guardei, entendeu? E você vai tendo em você recursos. Agora, o que eu não sabia? Que era o primeiro personagem rural do Carrão. Então aquilo me deu uma alegria, porque eu acho que o Carrão, ele fotografou de uma maneira que ele não vai fotografar nunca mais. Porque a gente está falando de um ator que transicionou dos seus 20 e tantos para os seus 30 e tantos. Então, você vê o Carrão, ele tá diferente no filme. Ele parece um pássaro também, assim, um árabe, um mouro, né? Ele tá meio mouro. E aí, quando a gente começou a conversar, o Carrão se grudou no Cissa, entendeu tudo. Então, para mim, o Cissa preparou muito o Carrão. E o Carrão, como tinha uma distância entre os dois personagens, uma distância de observação também entre Irene e Manuel, nós também nos permitimos assim, e aos poucos, sabe? Naquela conquista do que eu gosto do que você faz, você gosta do que eu faço, é interessante o seu jeito, é interessante o meu jeito, mas não é uma paixão, aquela conexão da admiração que dá uma atração, né? Atração pelo que você sabe e eu não sei. Então, nesse sentido, acho que eu tentei deixar os atores como Cássia Kiss. Cássia é uma das grandes atrizes desse país, que foi antes a gente filmou antes das eleições. Ela tem uma posição bem diferente do que a minha, né? Mas eu tenho uma profunda admiração pela Cássia e a Cássia é uma grande atriz. E o que ela consegue fazer através daquela tela eu acho fenomenal. Então, assim, foram só, assim, sabe quando você vai pelas arestas depois, dizendo assim, não antecipa esse sentimento, uma facilidade de conexão e de conversa e de apontamento, sabe? Então, assim, eu acho que eu só aparei arestas, mas os atores, quando chegaram para o momento da filmagem, eles estavam bem inteiros. E tentava, por exemplo, surpreender algumas coisas. Carrão, por exemplo, na cena Manuel e Irene embaixo da árvore, aquele arquétipo do homem, uma mulher, uma árvore e uma maçã.
tentando, né, gente, trazer arquétipos o tempo todo. Naquele momento, eu surpreendo o Carrão com perguntas que não estavam no roteiro. Então ele responde naturalmente coisas que ele não sabia que iam acontecer. E isso, para mim, essa cena, ela é um grande momento de contracena. Porque é aquela conexão, sabe, fina. A telepatia mesmo. Existe algo telepático entre atores que é muito rica. É uma maneira de se comunicar muito fina e é bonito de ver quando acontece. E a gente sente na hora, quando você está em cena. Gente, obrigada por esse espaço, obrigada por me ouvirem, obrigada por vocês terem vindo aqui. O cinema brasileiro é uma potência. O cinema brasileiro, ele é eterno, ele eterniza. Ele é um estudo histórico, antropológico desse nosso país. Ele é uma fonte inesgotável de possibilidades do cinema. Então eu desejo vida longa à Mostra BH, que está na sua maioridade, a importância desses encontros. Aqui é o nosso fomento, é o nosso congresso, é o lugar que a gente desenvolve políticas para o audiovisual. E eu quero dizer que vocês são fundamentais para a continuidade da qualidade do cinema brasileiro. E a segunda é fazer esse convite a todos que assistam Pazárgada. Podem me procurar nas redes sociais para comentar, criticar. É o meu primeiro longa-metragem, eu estou muito orgulhosa de ter conseguido fazer essa jornada, essa trajetória até aqui. Eu estou descobrindo novas facetas na minha vida, novas experiências, isso faz com que a gente se renove também. Então me sinto potente, me sinto preparada para os debates, para as reflexões e responsável por esse projeto que eu espero que leve a uma reflexão sobre tudo que a gente conversou aqui, mas sobretudo sobre nós, humanoides, e o meio ambiente. Muito obrigada, gente. Gente, é isso. A Lume TV edição especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e a gente volta a qualquer momento. Até mais. Tchau. Fui e dia da paz. Um beijo, um abraço, muito obrigado pela atenção. Até!